Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos ciclos de estudos do LICEX. Hoje teremos a quarta e última aula do nosso minicurso sobre intermedialidade. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí nossas atividades. Esse projeto, como informamos em aulas passadas, ele é promovido pelo Grupo de Pesquisa Literatura em Campo Expandido, vinculado à Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu aproveito para convidar a todos para visitar o nosso site também, né, do grupolicex.com, onde lá nós trazemos mais informações sobre este minicurso, sobre outros minicursos também, e demais informações sobre a nossa pesquisa. Né. Aproveito também para informar que, ao longo deste ano, a gente ainda vai ter outros cursos, né, a respeito desse tema, né, que a gente vem estudando, que é a literatura em campo expandido. E também, ao fim da aula, nós daremos mais informações, mais detalhes sobre as declarações, tá, de participação no minicurso também, para quem tiver interesse. Tá? Então, nós podemos começar a apresentação de hoje. Estou aqui com as minhas queridíssimas colegas Yasmin e Nicole, e eu vou apresentar essa primeira parte, e depois a Nicole vai trazer alguns exemplos do que a gente vai falar aqui, tá? Então, como nós havíamos proposto, né, desde o início desse curso, a gente está tratando, né, de intermedialidade, e esse quarto encontro a gente decidiu trazer um pouco de transmedialidade, né, de transmídia. E aí, por isso que o título acabou sendo uma pitada de transmídia, né, que aqui nós não vamos nos debruçar vastamente nesse tema, né, é um tema muito complexo, é um tema muito amplo, mas que está ali dentro dos estudos da intermedialidade, né, até porque transmídia também vai ter relações entre mídias, né, assim como tem tudo que a gente vem trazendo até hoje. Então, a transmídia, segundo o Henry Jenkins, ele vai falar que ela surge, o termo transmídia, né, ele vai surgir atrelado ao cenário da cultura de convergência. Né? E o que é essa cultura da convergência? Né? Lá em 2006, 2007, o Jenkins ele traz o livro, né, que vai tratar sobre esse tema, e ele vai dizer que cultura da convergência é onde as velhas e as novas mídias colidem. O que é isso? É uma carta colidindo com um e-mail. Né? É uma mensagem, um bilhete colidindo com uma mensagem no WhatsApp. Né? Então, as velhas e as novas mídias, elas têm esse confronto, né? Elas têm essa comunicação. Então, ele vai falar aqui onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam. Né? A mídia corporativa, aquela que vem das grandes corporações, né? Por exemplo, o filme, né? Por exemplo, uma série. Enquanto a mídia alternativa é aquela mídia criada por fãs, né? Criada, digamos assim, de modo paralelo. E ele continua, né? É onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Né? A gente tem um grande exemplo de transmídia, né? Que acho que todo mundo que ouviu falar em transmídia ouve falar em Star Wars, né? Que vai ter produções que muitas vezes vieram oriundas do que os fãs produziram e que foi incorporada no cânone da obra, né? na obra principal. Então, essa presença massiva dos fãs com essas novas tecnologias, com a internet, e hoje em dia com a inteligência artificial, né, às vezes criam interações com a obra principal de formas imprevisíveis. Né? É isso que o Jenkins vai chamar de cultura da convergência. Então, a transmídia ela vai tratar da ocorrência de certo motivo, estética ou discurso através de diferentes mídias.
enquanto na intermedialidade nós temos as mídias se combinando para trazer um novo produto, aqui a gente tem mídias diferentes trazendo o mesmo assunto, né? Então, é algo que ocorre de forma geral, mas que vai aparecer em mídias distintas, né? Isso vai ficar mais claro um pouco depois. O que importa saber é que na transmídia, as mídias distintas permanecem distintas, né? As interrelações ocorrem no âmbito dos conteúdos dos textos. Então, por exemplo, enquanto no cinema nós temos a mídia visual e a mídia sonora se juntando para trazer a mídia cinema, na transmídia nós temos uma mídia diferente, por exemplo, uma revista em quadrinhos e uma mídia romance, se juntando, mas no conteúdo, né? Não necessariamente uma vai se atrelar à outra, mas as duas vão conversar enquanto se fala de conteúdo, né? Ou de um motivo, ou de uma estética. Então, a transmídia, o que se tem muito, né? Tem muito hoje em dia que fala em transmídia e storytelling, né? Só que isso, na verdade, é um tipo de transmídia, porque é uma transmídia atrelada a uma narrativa, né? E na narrativa a gente vai precisar de algo acontecendo ao longo do tempo em determinado lugar, né? E algo que vá acontecendo progressivamente, né? Que a história vá caminhando para um final, digamos assim. Só que também há uma parte da transmídia que ela não se restringe à narrativa, né? Ela tem o poder de incorporar na sua área também áreas como o marketing, o jornalismo e até mesmo as artes, né? Que são Alternative Reality Games, ou jogos de realidade alternativa, que não vão estar preocupados necessariamente com a narrativa, mas sim com um produto ou um determinado motivo acontecendo em várias mídias, né? Então, eu trago aqui o exemplo da Coca-Cola, mas poderia ser, por exemplo, Red Bull ou Adidas, né? Que são empresas que vão trazer a sua publicidade, né? Vão trazer a sua identidade em várias mídias diferentes, mas não necessariamente elas estão muito preocupadas com a narrativa, e sim com que seu produto apareça em diversas mídias possíveis. Então, a Marie-Laure Ryan, ela, assim como em outros momentos nós temos ela na intermedialidade, aqui na transmídia é um canto em que ela se debruça muito, né? E aí ela traz alguns motivos para a popularidade da transmídia, né? Então ela vai dizer que tem um jogo do marketing, como já vimos, né? Tem a questão da Coca-Cola, mas também tem a questão das grandes produções, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? The Witcher, o próprio Star Wars, que eu acabei de falar. Quanto mais mídias você consegue alcançar, mais você vai fazer esse jogo de marketing, né? Porque você tem fãs apaixonados por aquele universo que vão estar dispostos a comprar esses outros produtos, a consumirem essas outras histórias e por aí vai. Também tem o prazer da experimentação, que eu sou uma pessoa apaixonada por música, né? Então eu estou lendo uma história, um romance, no livro. E aí, desse livro, cria-se, por exemplo, no Senhor dos Anéis, tem uma orquestra, né, tem uma apresentação de orquestra com as músicas do Senhor dos Anéis. Ou tem as músicas do Senhor dos Anéis no Spotify. E aí eu vou lá e tenho esse prazer de experimentar outras mídias, né? Ou eu sou um apaixonado por HQ. Então, eu vou ter lá um HQ da história de Frodo, de algum outro personagem de O Senhor dos Anéis, que eu vou poder também estar experimentando. A necessidade de narrativas comunitárias, que
uma narrativa que se expande ao nível de você ter uma grande comunidade falando sobre ela. Tem a personalização do tempo, que a transmídia ela também vai lhe possibilitar essas coisas, né? Porque você vai ter diversas mídias para você acessar e não necessariamente tudo de uma vez. Por exemplo, uma adaptação, né? Que é um processo de intermedialidade, como a gente viu, de transposição midiática. Você transpõe uma obra literária para um filme, você tem aquele momento para assistir aquele filme, né? Hoje em dia isso é um pouco mais difícil, porque tem os streams, que o filme acaba indo para o stream e tudo mais, mas suponhamos que o filme não fosse para o stream, fosse para o cinema, e não vai ter mais em lugar nenhum. Então, você está refém daquele tempo, né? Já na transmídia, você pode pegar um HQ depois, pode escutar uma música depois, e você vai personalizar o seu tempo, né? Tem as mídias passíveis de download também, que aí você pode pegar, como você tem várias mídias sobre um determinado assunto, você pode baixar essas obras para você apreciá-las depois. E tem algo bem interessante, que é o retorno do investimento cognitivo. E o que diz respeito a esse retorno do investimento cognitivo? Por exemplo, você tem a história, tem uma personagem coadjuvante, né, numa história. E depois vai ter a história dessa personagem secundária. Um exemplo disso é o Coringa, por exemplo, do Batman, né? Tem toda a história do Batman e o Coringa é uma personagem coadjuvante. Então, você, ao assistir o filme que vai contar a história dele, por mais que seja a história que o adaptador criou, você tem um certo retorno cognitivo daquilo que você está vendo, porque até então, na história do Batman, você não conhecia esse background dessa personagem secundária, né? Então, isso que é interessante desse retorno cognitivo também, porque a transmídia ela vai lhe possibilitar você ampliar o ambiente, né? Você ampliar o universo. E aí, quando você vai procurar partes daquele universo onde você está em outras obras que foram criadas depois, você tem esse retorno quando você acha um ponto ali que você fala, falou desse ponto aqui em tal lugar, naquele livro, naquele capítulo, e tá agora aqui nesse outro lugar, tá explicando melhor essa coisa, que lá deixou só meio por cima, assim. Então, essa é a importância desse investimento cognitivo e esse retorno. Então, aqui, a gente parte um pouco agora para narrativa transmídia, né? Até então, todas essas coisas que eu falei acontecem tanto na narrativa como nesse outro tipo de transmídia, em que a narrativa não é o principal elemento. Mas então, tratando agora mais da narrativa, porque como a gente estuda literatura, né, a gente está mais preocupado com as questões narrativas da transmídia, então eu afundilo um pouco aqui a apresentação, né? E indo agora para a narrativa da transmídia, a Marie-Laure Ryan ela vai falar que a narrativa transmídia ela desenrola-se por meio de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Então, essa é a forma ideal da transmídia, da narrativa transmídia, né? É quando cada mídia faz aquilo que faz de melhor, né? Então, o romance ele pode trazer muitos detalhes e trabalhar com a imaginação do leitor. O filme, por sua vez, ele não tem muito tempo para descrever demais ou para demonstrar demais tal coisa e, de certa forma, até para investir nessa percepção imagética, né? Até porque tudo está ali na frente da tela. Porém, ele pode trabalhar de outras formas. Ele pode envolver o espectador com cenas de ação ou com drama, um drama visual, né? Ele pode envolver com estilos musicais,
você vai para uma cena mais triste, você consegue trazer uma melodia mais triste para enfatizar aquela cena, ou numa cena de ação, você trazer algo mais rápido, né, que vai dar essa ideia de ação mesmo assim. Então, cada mídia vai fazer o que faz de melhor, mas cada uma no seu devido lugar, não como na intermedialidade que elas costumam se unir, tá? Então, cada acesso à franquia, ou seja, né, cada acesso a essa grandiosidade que é o universo transmídia, deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do game ou vice-versa. Isso é algo muito interessante também na transmídia, que é você não precisar assistir ao filme para entender o videogame, né? Você ter que escutar a música para entender o que tem na HQ. Não, cada um traz uma parcela daquele universo, né? Afinal de contas, tem que se ter um pouco da estética daquele universo para que você consiga se ambientar nele, mas cada um dentro do seu lugar. Cada mídia fazendo aquilo que faz de melhor, como eu havia dito. Então, partindo desse entendimento de narrativa transmídia, é interessante entender o que significam universos narrativos, né? Então, o universo narrativo mais comum que existe, e o que talvez a maioria de nós conheçamos, é quando um texto tem um universo. Então, eu leio um livro, ele tem aquele texto, tem aquele universo, e é fechado ali, né? O segundo universo narrativo seria um texto com muitos universos e um texto só, que é uma pintura, ou então hipertextos, ou então videogames, né? A gente tem videogames tipo RPG, né? Videogames em realidades abertas, em mundos abertos, com diversos finais, né? Então, você tem ali um texto, uma mídia, que é o videogame, mas você tem ali muitos universos, porque você pode viajar de um mundo para outro, de um lugar para outro, né? Tem-se também aqueles jogos que tem umas determinadas ilhas, uma ilha traz um certo tema, outra ilha traz outro tema, então você está ali dentro de um contexto, né? No entanto, você tem múltiplos universos. E aí tem outro caso, que é quando você tem um universo com muitos textos. E é aí onde a narrativa transmídia vai atuar, né? Que é quando você tem um universo inteiro e você tem muitos textos falando sobre aquele universo. Então, você pode ter um texto com filme, com série, com animação, com HQ, com música, com romances e por aí vai, né? Então, diante desse cenário, a gente tem duas possibilidades de narrativa transmídia, né? É algo que a Marie-Laure Ryan também vai falar, né? Que ela vai colocar que existe um tipo de narrativa transmídia, em que a história é pensada desde a sua origem para ser transmídia, né? E quando uma narrativa ganha tanta popularidade que ela gera uma variedade de novos textos, representados em diversas mídias. Então, a gente tem alguns textos em que eles são pensados desde a sua origem para ser transmediático, né? Então, é o caso, por exemplo, de Matrix, e a Nicole também vai apresentar aqui outro exemplo, mas tem outros exemplos também, só que esse não é o mais comum, tá? Esse tipo de história em que é pensada desde o seu início para ser transmediática, ela é mais difícil de acontecer, porque aí tem que ter um planejamento muito grande e tudo mais. Aqui geralmente ocorre, que até a Marie-Laure Ryan vai falar, que ela chama de efeito bola de neve, né? Que é quando a história é pequena, mas ela vai ganhando popularidade, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e outras narrativas vão surgindo a partir dessa e vai sendo representadas em outras mídias,
que aqui vai entrar também a questão da popularidade da transmídia, né? Porque muitas vezes esse universo vai ganhando tanta popularidade, a gente sabe que o mercado capitalista vai querer sempre mais, né? Então ele vai crescendo e vai criando novas histórias em outras mídias para ir agradando também todos os tipos de públicos, né? Então a gente sabe que o público dos cinemas é muito grande, né? Então você começa com o romance cresce, você lança um filme, aí o filme cresce, depois você puxa para um HQ e aí vai crescendo esse universo, tá? Então são duas possibilidades aí da narrativa transmídia. E aí agora a Nicole vai entrar para trazer para a gente exemplos disso que a gente vem chamando aqui de transmídia. Tá bom? Então, Nicole, com você agora. Boa noite, obrigada, Deval. Bom, vamos lá, gente. Para começar a pensar nesses elementos, a gente vai levar em parte as perspectivas que o Deval trouxe até agora. E eu gostaria de começar falando e relembrando um pouquinho do que a gente já viu e entender um pouquinho das relações entre transmídia e sobre o que eu vou falar sobre essa reescrita do mundo, das edições, da relação com os objetos estéticos que a gente vai apresentar aqui para ficar mais claro. Para começar, ponto de partida aqui é entender que na contemporaneidade a gente tem um deslocamento entre essas mídias e que sejam elas adaptações ou sejam elas transmediáticas, elas vão sempre ser, antes de tudo, formas de pensar o sensível, de redesenhar formas de perceber, de narrar experiências do mundo e etc. Pode passar. Esses slides, por favor. Obrigada. Nesse ponto, acho que ideal, de forma concreta, a gente concretizar e consolidar isso em aspectos mais densos do entendimento dessa relação da transmídia e complementar um pouquinho essa relação. Então, a gente vai pensar, segundo, por exemplo, a Marie-Laure Rian, o Ryan, que ela aprofunda a ideia desse conceito de afirmar que a transmídia ela não se organiza somente em torno de uma linearidade de uma história. Ela se organiza a partir da construção de mundos, ou seja, que mundos são suficientemente densos, simbólicos e complexos e são capazes de sustentar múltiplas histórias, múltiplas temporalidades e múltiplas perspectivas. E, portanto, dentro dessa perspectiva, a gente vai começar a trabalhar dois exemplos bem legais e bem atuais, que fogem um pouco até dos exemplos que o próprio Adeval trouxe, para transformar isso cada vez mais adequado para a ideia da transmídia, que ela está dentro da literatura em campo expandido, e que faz para a gente sentido essa necessidade de mostrar o novo, aquilo que está cada vez mais atrelado à ideia essencial da transmídia. E esses exemplos são o universo de Heartstopper e Epic the Musical, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Quando olhamos, por exemplo, para o universo de Heartstopper, a gente percebe isso claramente, essa relação da transmídia, antes de falar um pouquinho sobre o Epic. Não se trata apenas de uma HQ que virou uma série, trata-se de um universo narrativo que se expande através dos romances das redes da autora. Como assim? Existe uma criação desse conteúdo que circula entre os fãs. Cada uma dessas mídias entrega um pedaço específico da experiência desse mundo. Então, seja na expansão da vida dos personagens secundários, seja pela adição de cenas inéditas, ou pela relação da circulação de informações que estão só nessas redes. O que tem em jogo aqui, portanto, é essa ideia da mudança profunda na forma de narrar essa contemporaneidade. A narrativa deixa de ser apenas uma relação de linha e se transforma quase num ecossistema onde mundos são desenhados, sentidos e habitados de forma narrativa e coletiva, e ela vai ser sempre ancorada nessa relação de percurso. Heartstopper é um dos primeiros objetos estéticos que a gente vai trabalhar, e só dando um parâmetro geral, trata-se da relação cuja trajetória
conta a história de uma narrativa que nasce de uma forma independente e se transforma num universo transmediático. Foi criada por Alice Oseman em Heartstopper. Começou como um webcomic ou web cartoon gratuito que era publicado em 2016 nas plataformas do Tumblr e de uma plataforma chamada Tapas. E foi escrito e ilustrado pela própria autora. A recepção foi massiva e o engajamento da comunidade, das pessoas, dos fãs, dentro dessa realidade digital, transformou a obra num graphic novel. Então, a gente já saiu de um gênero para um outro, que foi publicado pela editora Hachette. E o sucesso foi crescente e culminou na sua adaptação para a série da Netflix, em 2022, com direção própria da autora, com a relação de roteirista e adaptação. A gente teve um universo que não se esgota nesse eixo principal também, porque quando a gente está pensando em transmídia, esse universo ele vai se abordar e ser concretizado em outros eixos. Então, a Oseman começou a criar o que a gente chama de Osemanverse, que é esse conjunto de romances que se passam dentro de um mesmo universo, chamado Heartstopper. Que mais é feito em tempos e perspectivas e temas distintos. Então, um exemplo são eles, né? É o livro Solitário, que é centrado numa das personagens, que é Tori Spring, que é a irmã mais velha do Charlie, que é o protagonista de Heartstopper. Aí a gente tem Rádio Silêncio e Eu Nasci Para Isso, que são com os personagens periféricos do mesmo universo e escolar e afetivo. A gente tem Sem Amor, que tematiza outras realidades, como a sexualidade, identidade, de forma poética e densa. E a gente vai ter Nick e Charlie e Neste Inverno, que ampliam a cronologia e aprofundam as relações entre os personagens principais, que é o Charlie e o Nick, dentro do Heartstopper. Além disso, a Alice Oseman, ela utiliza das suas redes sociais, de vídeos, posts, como canais de expansão também da atualização desse universo, fornecendo informações extras, respondendo dúvidas dos fãs e mantendo esse universo sempre vivo e continuamente crescente. Tendo isso em vista, os próprios leitores eles se tornam ativos e eles criam teorias, fanarts, linhas do tempo, eles ampliam cada vez mais assim, continuamente esse campo da obra. E nesse sentido, a gente pode pensar que Heartstopper é muito mais do que uma história de amor entre adolescentes, e sim um território narrativo de afetos, uma forma de escuta, de permanência, que permite a narrativa não existir permite ela existir em diferentes corpos, em diferentes temporalidades, e isso só é permitido através da transmídia. E em um outro exemplo, agora, que a gente vai trabalhar também, vai ser o Epic, que o nosso segundo objeto estético. Ele exemplifica essa potência da transmídia como forma de narrativa cultural e digital contemporânea. Foi criado pelo compositor e performer Jorge Rivera Rehans. Epic nasce como um projeto musical original no TikTok em 2021. Era, na verdade, um projeto de TCC, um projeto de conclusão de curso do próprio George. E, a partir dessa proposta de transformar a Odisseia de Homero num musical épico, moderno e emocional, que se começa uma sequência de vídeos experimentais, com trechos musicais cantados ao piano, rapidamente que se transforma num projeto de larga escala. Uma coisa que era para ser lançado 2 músicas vai sendo expandido até o final épico do musical. Que ele é dividido em atos musicais narrativos. O ato 1, que é o herói, o ato 2, que é o monstro, e alguns outros que a gente vai ter também, que estão assim, em andamento, eles estão sendo construídos. E cada canção é uma micronarrativa que ela é intensamente performática, com arcos emocionais, dilemas éticos, releituras arquétipas, que ele sempre tem um diálogo com um tema contemporâneo e a relação de trauma, masculinidade, peso, expectativa heróica, a relação do luto. E o Epic ele começa lá no TikTok,
E ele compartilha rascunhos, bastidores, criativos, as interações dos fãs, isso vai ganhando nome dentro da rede e tornando o produto visível, participativo e emotivo. Posteriormente, é publicado e postado na plataforma do Spotify e do YouTube. Só que essas músicas, até então, elas eram apenas narrativas musicais e que tinham uma trilha sonora. A partir disso, fãs vendo a perspectiva, se impressionando com a obra, vão criando as narrativas através da arte e publicando também no YouTube, gerando mais conteúdo para dentro do Epic. E até mesmo no Discord, que é outra plataforma, a comunidade de fãs vai construindo mapas temporais, teorias, interpretações, relações simbólicas, cronologias e etc., para se entender todo esse universo que vem sendo construído e que começou lá no TikTok. E aí a gente vai começar a entender que o Epic ele não é uma narrativa pronta, ela tem movimento, está sendo construída, e que o Jorge e os fãs constroem juntos o rumo dessas histórias, os desdobramentos, como esses personagens e a ampliação desse universo vai ser relacionado. Assim como Heartstopper, que também constrói essa relação de mundo transmediático, que faz isso dentro do épico, dentro do sensível, que funde mitologia, música, a relação da narrativa no mutável. Aí pode passar. E, para isso, a gente vai começar a entender algumas outras relações. Que, quando a gente olha para Heartstopper, a gente consegue observar como coexistem dois movimentos que são complementares, mais distintos, que é a relação da transposição, que a gente utilizou na última aula, e o movimento da transmídia. Na transposição, a gente tem uma reorganização da obra, que ela é muito evidente quando acontece da HQ, que ela migra para a série. E algumas dessas cenas, elas são mantidas e são reorganizadas, seja na ordem dos acontecimentos, na duração dos diálogos, no modo como os encontros se estruturam visualmente. E isso aparece, por exemplo, na primeira imagem, onde a cena do baile do HQ tem um determinado ritmo, uma configuração, e na série ela é redistribuída em termos de tempo, de intensidade, de relação emocional, de estética sensível. Mas há também um segundo movimento, que é claramente transmediático, onde a série não está apenas adaptando, está ampliando o universo narrativo. Isso acontece quando os personagens que eram secundários ganham mais espaço, quando as relações são aprofundadas ou quando surgem novos personagens que nem existem na HQ. Como é o caso ai, meu Deus, o nome me fugiu agora. Mas que aparece na série e ele cumpre a função narrativa específica, expandindo aquele mundo. E, além disso, há momentos de inovação absoluta, que não estão nem na HQ e em outras mídias do Osmanverse. A série se permite criar situações, desenvolver cenas, coreografias, construções visuais, e não somente isso, isso é dentro do universo da relação do cinema, do livro, a gente vai ter isso também dentro dos universos do TikTok, de redes sociais, além dos livros que expandem também esse universo narrativo. E, por isso, entender Heartstopper é perceber que há, sim, uma dimensão de permanência, de continuidade em relação à HQ, por exemplo, mas também é um movimento muito potente de expansão transmediática, no qual o universo se torna maior, mais complexo, mais habitável e mais afetivo. Afinal de contas, a gente está falando de livros que contam histórias de outros personagens, que eles se conectam através de um mesmo universo. Aí pode passar. Esse slide, quando o mundo se torna maior que a narrativa transmídia, ele sintetiza de forma muito clara o que é, na prática, uma lógica transmediática. Quando a gente fala de Epic The Musical, não estamos falando de uma simples dramatização da Odisseia, mas a gente está falando de uma adaptação tradicional. E também não estamos falando de uma adaptação tradicional, desculpa. Estamos diante de quase um ecossistema transmediático, um mundo narrativo que se expande, se distribui, se materializa em diferentes plataformas e de formas que são absolutamente específicas a cada mídia. Então, no TikTok, por exemplo,
O que a gente encontra são os bastidores do processo criativo, as experimentações, os testes, os trechos da música, os primeiros drafts e até mesmo as discussões que são abertas aos fãs para a construção dessa obra. E é uma camada de acesso que ela está totalmente diferente e diretamente ligada à gênese do projeto, ao making da criação e etc. Já no Spotify e no YouTube, as músicas se tornam cápsulas narrativas. Cada canção é por si só um arco emocional, é um recorte da jornada, um personagem ou um movimento da narrativa que aqui ela é concretizada através da arte, do fã que posta aquilo no YouTube. E no Discord, o projeto se expande ainda mais. Os fãs, em conjunto, eles com o próprio criador, constroem e desenvolvem teorias, eles preenchem lacunas, e elaboram exímios universos e camadas adicionais à interpretação deste mundo. E é por isso que a gente diz que na transmídia o mundo se torna maior do que a própria narrativa. Porque não há mais na história uma única história a ser seguida. Há um universo que pode ser percorrido, explorado e vivido de diferentes formas, e a partir de diferentes portas de entrada também, onde cada mídia entrega uma faceta única de uma experiência dessa narrativa. Aí pode passar. E pensando nisso, quando a gente fala em transmídia, não estamos pensando na narrativa somente como um enredo linear, com começo, meio e fim, aquela coisa muito concreta e quase fechada. Como defende a própria Marie Laure, o verdadeiro motor da narrativa transmídia não é mais o enredo, mas sim a construção de um mundo suficientemente complexo, denso, simbólico e consistente para sustentar infinitas narrativas, múltiplas experiências sensoriais, diversos pontos de entrada. Por isso, a transmídia ela é diretamente uma potência de world building, que é quanto mais elaborado for esse mundo, em termos de personagem, de relações, cenários, regras temporais, maior é a sua capacidade de gerar expansões narrativas que não sejam redundantes, mas sim complementares. E quando olhamos para o universo de Heartstopper, percebemos que não se trata apenas da história do Nick e do Charlie, do Heartstopper. Existe todo um ecossistema de personagens, relações de passado, futuro, conflitos que ultrapassam os limites da HQ, ou da série, ou do próprio web cartoon, ou dos livros que são adjacentes a esse mundo do Heartstopper. Isso não se manifesta, por exemplo, nos livros como do Solitaire, que é o Solitário, o Rato Silêncio, o Sem Amor, Nick e Charlie, que são histórias que acontecem dentro desse mesmo universo, mas que não dependem da trama central para existir. Elas são ramificações possíveis desse mundo que a própria Alice ela construiu, e pensando nesse grande conglomerado de informações, é exatamente nessa robustez do world building que permite que Heartstopper se transforme em um projeto transmediático, pois é um mundo narrativo onde múltiplas histórias podem coexistir, múltiplas perspectivas afetivas entre os personagens, ou o que seja, e cada mídia oferece uma camada específica dessa experiência coletiva. Aí pode passar. E, pensando mais um pouquinho, quando a gente olha para o projeto como o Epic, percebemos que a história ela não pertence apenas ao criador, que é o George. O que se constrói aqui é um verdadeiro mundo colaborativo, no qual o fandom se torna quase um coautor ativo na expansão desse universo, que é através das fanarts, dos vídeos, das dublagens. Por exemplo, agora, como se trata porque se trata de um musical em inglês, a gente está tendo as dublagens feitas por fãs em português e sendo publicadas, pessoas cantando, tornando isso cada vez mais real e acessível também para outras pessoas. E tudo isso você vê o papel do fã dentro da realidade da transmídia, pois você vai ganhando novas camadas, reescrevendo constantemente aquele mesmo universo. O que era inicialmente
um projeto autoral do George, se torna uma obra viva, coletiva, participativa, e que não era essa a ideia inicial, onde as fronteiras entre o autor, a obra, o público simplesmente colapsam e viram uma coisa só, ou várias coisas ao mesmo tempo. E esse mesmo fenômeno ocorre no Ozymandias, que são as redes da própria Alice, ou elas não funcionam apenas como espaços de divulgação, mas como plataformas de manutenção e de expansão desse mundo. Tudo é atualizado, as cronologias são organizadas, os detalhes de personagens são revelados aos poucos, e junto com a comunidade de leitores, esse universo continua sendo redesenhado e ampliado de maneira constante e sequente. E é por isso que a gente consegue afirmar que na cultura contemporânea, na relação da transmídia, a narrativa transmediática, ela não é apenas o exercício dessa expansão das histórias. Ela é, acima de tudo, quase uma travessia, uma relação que é uma prática que articula a mídia, a memória e o fã, o autor, o que permite pensar que contar essas histórias hoje também é construir redes, pequenas redes ou enormes redes, produzir coletivamente e até mesmo transformar o ato de narrar e as experiências partilhadas, vivas e contínuas. Aí pode passar. Chegando então, encerrando todo esse nosso percurso, dos exemplos, entendendo como a transmídia funciona, é essencial que a gente compreenda que a própria transmídia ela não é apenas uma estratégia narrativa, mas ela é quase uma arquitetura do imaginário, uma cartografia do sensível, além de ser uma relação de entretenimento e cultura da convergência de relações capitalistas e etc. Pensar a transmídia, ela está dentro do contexto da intermedialidade e entender que os mundos narrativos contemporâneos não se organizam mais apenas na relação de lógica da linearidade, do começo, meio e fim, como a gente sempre pensou. Elas se organizam, sobretudo, na potência dos seus mundos, pela capacidade de circulação, da expansão, do compartilhamento de afetos, pela multiplicidade de experiências sensoriais, e é por isso que quando dizemos que transpor é reescrever e transmediar é expandir, estamos falando de estratégias culturais, poéticas, estéticas que se reorganizam para formar novos mundos. São que não apenas contam histórias, mas que produzem toda uma outra relação. E talvez seja exatamente essa marca mais forte da narrativa transmediática no nosso tempo, a capacidade de transformar o ato de narrar em um espaço de um encontro, de criação conjunta, de uma memória compartilhada, de uma relação de expansão, onde os mundos são habitados, reconstruídos e permanentemente reinscritos no sensível do coletivo. Acho que é por aqui que a gente deve parar. Agora eu vou dar a palavra para o Adeval. Bom, gente, aqui fica um grande agradecimento a todos vocês, né? A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso curso. Foi um trabalho aqui de muitas mães, como a gente estava discutindo agora há pouco, né? Então, só tenho a agradecer muito a Nicola e a Yasmin, a nossa queridíssima orientadora Maria Elisa, né? A todos os membros do grupo Lissex e a todos vocês que estão assistindo a gente, né? Quando a gente começa a fazer um mini curso assim, a gente fica meio não sei como fazer, não sei se eu sou capaz de fazer tanto e tudo mais, mas a gente fez aí, né, o que a gente vem estudando, né? Obviamente que tudo é um percurso, né? Então a gente quis trazer um pouco do que a gente aprendeu nesses anos de estudo aí e compartilhar com vocês, como eu falei lá no iniciozinho do curso, né? Compartilhar com vocês toda essa pesquisa que a gente vem fazendo aí no nosso grupo de pesquisa, né? Então,
Então, meninas, se vocês quiserem dar uma palavrinha também, fiquem à vontade. Eu acho que eu faço essas palavras as minhas, Adeval. A gente só tem a agradecer. Foi uma experiência muito incrível e avassaladora ter participado do minicurso, desses momentos de encontros. E agradecer ao Grupo Lissex por ter feito disso algo concreto e plausível de ser realizado. E vocês, porque fizeram isso fazer funcionar, né? Tudo aqui. Eu também agradeço, gente. Todo mundo que me acolheu, vocês que me acolheram muito agora que eu entrei no grupo. Foi muito importante para mim. E a professora Maria Elisa e o grupo em si. Gente, demais fazer isso mais vezes. É muito importante também. É muito legal e muito importante. Ótimo. Agora, já dado essas palavras finais, nesses agradecimentos, eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro é que, ao longo desse ano, no próximo semestre, né, ainda vão acontecer outros cursos. A gente tem o curso de interdisciplinaridade já no nosso canal do YouTube, né, esse aqui também agora, finalizado, e vamos ter mais, tá? Já tem outros previstos aí para o próximo semestre, e aí vocês podem acompanhar tudo isso pelo nosso site, né, pelas nossas redes sociais também, Grupo Lissex. E o segundo recado é sobre as declarações, tá? Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter, né, as declarações do minicurso. Então, como os nossos encontros foram assíncronos, né, então a gente não teve como fazer por número de pessoas que estão participando, né, a participação ao vivo, digamos assim, né. Então, a gente desenvolveu um formulário com 4 questões, né, em que cada uma dessas questões vão ser de cada um dos encontros, então são questões dos temas mais abordados, né, nesses encontros, e vocês respondem, são 4 questões com letra A, B, C e D, e aí a gente, em seguida, diante do aproveitamento dos formulários, a gente emite a declaração, tá? Não tem nada demais, tá? É algo bem básico, mas é o que a gente espera que vocês tenham aprendido assistindo todas essas aulas. Então, as 2 coisas que eu tinha para falar eram essas, e agradeço mais uma vez a todos vocês que estão assistindo aí. Até um próximo. Tchau, tchau.